E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Mecanismos da Mediunidade. Produção e apresentação, Deusa Nogueira. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra de André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. E hoje vamos começar um capítulo novo, o capítulo 19, intitulado Ideoplastia. E só o título do capítulo já dá para a gente estudar, e pensar em alguma coisa. No nosso Dicionário de Filosofia Espírita, do professor Lamartine Parano Júnior, assim nos ajuda a entender esse termo. E ele fala assim: ideoplastia, designação dada por Dirhan de Croo à impressão produzida pelas ideias dos sonâmbulos. Oshorovitz empregou esse termo para exprimir a realização fisiológica de uma ideia. Modernamente, dá-se ao termo ideoplastia um sentido mais lato, exprimindo qualquer ação plástica do pensamento sobre a matéria. Brecht propôs o termo ideoplasia, que considerou mais adequado: modelagem das formas pela força do pensamento, podendo haver repercussões no campo fisiológico. Allan Kardec tratou desse assunto no capítulo 14 do livro A Gênese, com o título Os Fluidos. E assim é que Kardec diz: os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. Esse capítulo 14 de A Gênese, em que Kardec fala sobre os fluidos, é um capítulo que todos os médiuns, deveriam estudar muito. Não só os médiuns, gente, mas os usuários da mediunidade, todos nós. Porque ele traz informações utilíssimas que muitas vezes nós passamos assim, distraídos sobre elas. Então é muito interessante a gente estudar esse tema. E aí ele vai falando, os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não o manipulando como os homens manipulam os gases, mas com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam ou dispersam. Com eles, formam conjuntos, tendo uma aparência, uma forma e uma cor determinadas. Mudam as suas propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outras substâncias, combinando-as segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes, essas transformações são resultado de uma intenção. Outras são produto de um pensamento inconsciente. Ao espírito basta pensar em uma coisa para que ela se produza. E aí ele coloca aqui, vide, formas, pensamentos. E aí a gente pode até aproveitar e dar uma olhadinha, no formas, pensamentos, que ele nos recomenda, formas, pensamentos. Vamos lá. É bem interessante a gente ir estudando devagarzinho, porque devagarzinho a gente vai chegando a boas conclusões e vai analisando até o que acontece na nossa vida. Ele fala formas, pensamentos, formas ideoplásticas, plasmadas pela mente, produzidas e animadas pela energia mental ou psíquica, que constitui o pensamento. Podem ser vistas pelo próprio emissor, por videntes ou pelos espíritos, reflexos mentais.
Então ele continua nos falando aqui. No caso das materializações ectoplasmáticas, vemos formas elaboradas sobre o controle mental do espírito que se manifesta. A mente do médium ou as mentes dos assistentes também podem interferir nesses fenômenos. Entendendo que essa ação do espírito sobre os fluidos é também possível aos espíritos encarnados, há mais exemplo citado por Allan Kardec no capítulo acima mencionado, é o capítulo 14 de A Gênese, os fluidos. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à visão de um encarnado, dotado de visão espiritual, com a aparência que tinha quando vivo, na época em que o encarnado o conheceu. Embora ele tenha vivido, depois dessa época, muitas outras encarnações. Um outro exemplo, o pensamento do espírito cria fluidicamente os objetos dos quais ele tinha o hábito de se servir. E aí a gente lembra daquele caso da tabaqueira, né? Daquele caso do cigarrinho de rapé, da caixinha de rapé, não é? E aí ele coloca: um espírito avarento manuseará ouro, um militar terá suas armas e seu uniforme, um fumante o seu cachimbo, um lavrador sua charrua e seus bois, uma velha mulher a sua roca. Os homens, por serem também espíritos encarnados, criam em sua atmosfera psíquica as formas pensamento que alimentam em si por seus desejos íntimos, formas essas capazes de serem detectadas pelos videntes. Aí a gente viu formas pensamentos. Uma outra questão que ele traz são as imagens fluídicas. Vamos ver aqui. Imagem fluídica. Segundo a proposta de Allan Kardec, do item 15 ao 21 do capítulo 14, A Gênese, no fenômeno básico de dioplastia, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Enquanto o espírito ou a pessoa persistir em pensar naquela forma ou naquela ideia, a imagem permanecerá em sua aura ou psicosfera, identificando-se perante outros espíritos ou videntes as suas intenções e desejos. E aí ele falou em clarividência, ele falou para nós em clareaudiência, e a gente pode, nesse momento, chegar a uma conclusão sobre determinados fenômenos. Por exemplo, a leitura da mão, que na verdade o médium, ele crê que está vendo na mão, mas não é isso, né? Ele está penetrando ali no campo psíquico, no campo magnético daquela pessoa que vai até ele, né? Daquele paciente. A gente começa a perceber também por que é que certas crianças, né, às vezes ficam olhando. Bebê, então, faz muito isso. Olha para a cabeça da pessoa, acima da cabeça. E uns sorriem, e outros choram, né? E às vezes o mesmo bebê tem hora que ri, hora que chora. E aí por quê, né? São as formas de pensamento que a gente faz. E isso vai ter uma influência direta no nosso ambiente e até na nossa ação. Se eu mentalizo, por exemplo, um ambiente desorganizado, um ambiente em que nada dá certo, em que eu não vou encontrar nada, naturalmente a minha vontade de organização vai paralisar. Porque é aquela imagem que eu estou fixando. Mas se eu mentalizo o contrário, com toda certeza, aquilo que eu encontrar fora do lugar, eu já vou começar a ter ânimo, vontade de colocar ali. Se eu começo a ler um livro e começo a mentalizar assim, mas tem muitas páginas, vai ser muito cansativo, eu vou levar muitos dias, eu não vou dar conta, eu vou ficar muito cansado, eu vou ter sono na hora que eu pego. Olha, eu dei todo o caminho para que isso aconteça.
Mas se eu pego um livro e falo assim, mas vai ser muito interessante, como eu preciso aprender, como ele vai me ajudar na minha vida. Olha, por incrível que pareça, como é que esse livro vai me tornar mais competente após eu terminar a leitura? Esse tipo de pensamento vai me dar um estímulo, que é aquele tipo de livro, e alguns companheiros ouvintes vão se identificar com isso, em que você está lá na cozinha, na panela, e doidinho para largar, e às vezes o livro está de lado, enquanto está fazendo aquilo, você está dando uma olhada para ler. Por quê? Você estimula a sua área de interesse. Então essa questão do pensamento é muito sério. Porque através desse pensamento eu posso entrar em campos de julgamento. Vamos lembrar que Jesus falou o não julgueis? Por quê, gente? Jesus nos conhece profundamente. Profundamente mesmo. E ele sabe, né, que esse nosso campo de formulação de ideias, esse nosso campo de imaginação é muito fértil, é muito rico, e nem sempre para o lado positivo. Muitas vezes, a gente começa a formular ideias, a gente começa a formular questões para o lado totalmente prejudicial, totalmente negativo, totalmente depreciativo do nosso semelhante. E aí aquela história, aquela imagem se torna concreta na minha mente. A partir dali, eu vou partir para um campo de julgamento, né, para um movimento de julgamento, tendo em vista aquele meu pensamento, aquela minha formulação, aquela história que eu criei. E aí, quanta injustiça, quanta calúnia, quanto comprometimento. Quanto se fala não julgueis, não é tanto pelo outro não, é por mim mesma. Porque eu vou ser responsável por aquele pensamento, por aquela ideia, não é? Por aquela expressão que eu criei. Então, a partir dali, eu vou ter que começar a ter muito, muito cuidado, né? Porque as consequências virão. Então, e não faz bem, é interessante, a mentira, ela não cura, a mentira ela não dá saúde, a mentira ela não dá vigor, a mentira não faz bem a ninguém. Então, quando eu crio um pensamento mentiroso, eu estou me prejudicando e estou também, né, prejudicando o meu próximo. Estou entrando num campo perigoso dentro da minha jornada, dentro da minha experiência reencarnatória. Então, essa questão da ideoplastia é muito séria, né? E a gente vai estudando esses temas aqui pela Rádio Rio de Janeiro, nesse espaço muito bom em que a gente está trabalhando com o estudo das obras de André Luiz. Vamos pensar, meus amigos, da utilidade dessa nossa rádio, da utilidade. Eu não estou falando que seja só o que a gente está mencionando aqui, não. Mas eu tenho certeza, nós citamos aqui o capítulo 14 de A Gênese. Não é possível, dentro desse espaço, a gente trazê-lo. Mas eu tenho certeza que muitos companheiros, muitos irmãos vão, acabando o programa, pegar lá o livro A Gênese e estudar. E quanta ideia poderá ser mudada, quanta boa postura poderá ser tomada. Até alguns companheiros no trabalho em grupo compartilharem, né, essas informações, e a partir daí haver o sucesso, haver a alegria, haver a euforia, haver a tomada de rumo dentro das leis, dentro do comportamento mediúnico mais apurado, mais acertado, atraindo até a presença de espíritos queridos, né? Espíritos mais evoluídos. Então é o objetivo da rádio, é esse o objetivo do estudo, né? E por isso a gente sempre é convocado a auxiliar para que essa rádio continue. São 50 anos de serviço prestado, que ela continue a prestar esse serviço, ainda mais agora que ela está digital.
Então a gente pode acessá-la através da internet, né? Muitos companheiros fazendo o programa com a imagem, então a gente consegue ver a imagem, a gente consegue falar com o outro, e tudo isso, meus amigos, é extremamente útil para a vida de todos nós, né? Para o aproveitamento mesmo da nossa reencarnação. E nós estamos nesse espaço, estudando a obra Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, nesse momento, iniciando o capítulo 19, cujo título é Ideoplastia. E nós, assim, até agora estivemos falando do título. Agora vamos começar a ler o subtítulo, No Sono Provocado. Para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração, conforme a persistência da onda em que se expressam. E aí ele fala aqui em materialização, né? E nós já lemos em A Gênese, e até no próprio Palhano falando, que os espíritos, eles não manipulam o fluido como os homens manipulam os gases, né? Kardec fala isso. Os espíritos manipulam os fluidos através do pensamento e a vontade. E né, um pensamento forte, né, direcionado, com foco, e uma vontade dirigida, vão materializar formas, e aí formas espirituais, e dependendo até da questão, formas materiais que vão ter uma duração, vão ter uma consistência. Então é nessa hora que a gente começa a pensar na importância do nosso processo de educação, do processo de educação do nosso pensamento, da nossa vontade. E esse processo é um processo trabalhoso, meus amigos. É um processo que não vai se dar pela força das coisas, né? Pode até se dar, mas vai demorar muito mais. Ele vai se dar pelo uso de uma forma consciente do nosso tempo e dos recursos que a misericórdia divina tem nos oferecido dentro dessa reencarnação. Então nós temos, né, que ter essa atenção muito grande com aquilo que eu penso, com aquilo que eu emito, com aquilo, né, que eu descarto muitas vezes por preconceito, porque eu não quero analisar, porque vai dar trabalho estudar, porque aquele conteúdo vai me forçar uma mudança que eu não quero. Então eu preciso estar, assim, muito atenta nesse meu movimento, que é o movimento da minha vida, que é o movimento da minha reencarnação, para que eu não me perca dentro dessas malhas do tempo, sabe? Para que a gente não fique, assim, indeciso, inseguro quanto ao que fazer. É claro que a insegurança faz parte do processo de aprendizagem. E todos nós, enquanto espíritos, estamos aprendendo. E o aprendizado tem erro e tem acertos. Mas todos nós já temos, né, balizas seguras, alicerces seguros. Então, se a gente não pode mesmo ter essa perfeição dos detalhes, né? Essa perfeição em todos os momentos da vida, a gente pode pelo menos treinar. E treinando naquilo que é básico. E é nesse momento que para a nossa civilização, né, para o nosso planeta, a figura de Jesus, ele surge como um exemplo admirável. E a gente pode até olhar que as criaturas que elegeram, né, seguir Jesus, como elas ficam bem, como elas são felizes. Embora a felicidade não está ligada à inércia, não está ligada à ociosidade. A felicidade desses seguidores de Jesus está ligada à forma diferenciada de enfrentarem, de vislumbrarem os desafios da própria vida, os desafios da própria existência.
nós sabemos, né, que não temos o poder de transformar o outro. Nenhum. Temos o poder de nos autotransformarmos. Temos o poder de nos esforçarmos para mudar o ponto de vista. Ainda há pouco mesmo eu conversava com uma amiga sobre isso, né? Que aí ela, assim, num sentimento de tristeza, em função, né, da preocupação com o filho, tudo isso. Então, mesmo ela sabendo que ela não pode dar conta da vida do filho, né? Ele já falou mesmo que não é obrigado a seguir o que ela fala, essas questões todas, mas mesmo assim, a gente sabe que há uma preocupação, porque é o nosso próximo, né? E a gente, assim, quer para o nosso próximo melhor. Mas aí o que eu posso fazer no momento que esse próximo, que eu quero melhor, ele não aceita a minha sugestão, ele não aceita a minha intervenção? É a hora, né, em que eu tenho que confio, aceito, entrego e agradeço, né? Ou entrego, confio, aceito e agradeço. Tem uma ordem aí, mas eu tenho que começar a confiar que essa criatura é filho de Deus, que é um projeto reencarnatório, que existem espíritos amigos, né, que se empenharam para que essa pessoa reencarnasse, que essa pessoa não está abandonada, que essa pessoa não está jogada, não é? E que muitos espíritos, muitos de nós, infelizmente, optamos a aprender pelos caminhos mais dolorosos. É uma escolha que o espírito faz. Embora vá doer muito, mas nós, como espíritas, como o espiritismo é uma doutrina espiritualista, como a gente sabe que sobrevivemos à matéria, e como reencarnacionistas, a gente sabe que as oportunidades de progresso, elas existem para todas as criaturas durante todo o tempo. Essa possibilidade, ela existe sempre. Então, o espírito vai assim se colocando, né? Ele vai assim se posicionando. Não é com indiferença, mas é na confiança, é na fé, é procurando não se desorganizar, porque muitas vezes você, eu estou toda desorganizada, eu estou toda desestruturada por causa dessa questão. E, na verdade, a minha desestrutura não vai ajudar na resolução do problema. André Luiz fala no Agenda Cristã, né? A sua intranquilidade, a sua irritabilidade não solucionará problema algum. Pelo contrário, eu vou até agregar um outro problema, que é a minha saúde física, a minha saúde mental desestabilizada. Então, amigos, que a gente possa, no dia de hoje, ficar com essa lição. A força do pensamento, o foco do pensamento e a força da nossa vontade produzirá quadros de maior ou menor duração, né? Conforme a persistência da onda em que se expressam. E aí eu começo a analisar em que é que eu penso persistentemente. O que é que nesse momento está ocupando a minha vida mental com muita persistência, com muita tenacidade. Vamos pensar? E aí, quando eu começo a pensar nesses fatos, quando eu começo a analisar o que está acontecendo comigo, fica mais fácil eu perceber aquela vontade de chorar que vem sem eu saber como é que está havendo, aquele desânimo que vai tomando conta da minha vida, aquela sensação de derrota, mesmo tudo estando tão bem, mas eu tenho a sensação de que as coisas não estão ocorrendo de acordo conforme deveria ser. Aquele medo de uma tragédia, aquela sensação que uma coisa ruim vai acontecer a qualquer momento e que muitas vezes me acompanha em vários momentos da minha existência sem que isso expresse uma realidade. Então eu tenho que começar, nesse processo de educação, a buscar roteiros seguros, meus amigos. E a gente, no Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, com toda certeza, todos nós encontraremos esse apoio eficaz. A doença pode chegar,
A perda financeira, a perda em qualquer setor da vida também pode acontecer, fazendo parte das nossas provas, ou como fruto de um direcionamento mal feito de nossa parte, por inexperiência ou até por rebeldia, mas a gente poderá conservar sempre a esperança, essa segurança que a doutrina, que o Evangelho de Jesus oferece a cada um de nós, que é a da proteção, é do amparo, é a da lei de Deus, é a da lei do progresso, acima de qualquer questão, de qualquer ideoplastia que nós possamos formular. Pensemos nisso, meus amigos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Deusa Nogueira.